João Batista foi enviado por Deus como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Com estas palavras a respeito de João o Batista, escritas pelo evangelista São João, anunciamos o Evangelho para este domingo, o segundo do Advento, 17 de dezembro de 2023. E o Evangelho é o de São João, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, e 19 ao versículo 28, cuja referência vocês podem ver aí. Peço que leiam, reflitam para a nossa reflexão logo após a vinheta, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o segundo domingo do Advento. Não é o Natal, ainda, em nenhum dos seus dois sentidos. Não é o Natal do mercado que comercializa as armas industrializadas pelas máquinas da morte que matam os palestinos, crianças, mulheres, velhos, jovens e homens, exterminando inclusive o seu futuro. Não é o mercado, não é o Natal do mercado que desemprega na hora em que a moeda capitalista emagrece os lucros dos poderosos. Não é o Natal do mercado este que, na hora da crise capitalista, avoluma o número de desempregados, de trabalhadores e trabalhadoras sem pão, sem água e sem casa. Não é o Natal do mercado que vira a cara, expulsa, expurga pessoas e as joga na subcondição de rua. Não é o Natal do mercado que parece não ter nada a ver com a lojinha da pessoa que, ao perder o emprego, tentou, por iniciativa própria, negociar produtos. Mas a lojinha que surgiu no vácuo do desemprego é vinculada ao mercado que produz este Natal do Papai Noel, que é do mercado e não do sentido mais significativo, que significa o nascimento de Jesus. Não é o mercado o dono do Natal, mas ele se pretende o dono do Natal, portanto, não é Natal. Este aqui que nós celebramos não é o Natal do mercado, do sistema financeiro, dos poderosos que patrocina a destruição do meio ambiente, o roubo dos minerais e, com isso, o desterro, genocídio e assassinato dos povos originários. Não é o Natal da morte, dos ferimentos, da fome e da miséria que os poderosos mercadológicos neoliberais distribuem pelo mundo. E ainda não é o Natal que celebra o Jesus de Nazaré de verdade.
que não tem nenhuma relação com o cinismo, com a hipocrisia e com a crueldade no mercado dos festejos alienantes. Este Natal será celebrado com humildade, com fé, com humanidade, com solidariedade. Mais adiante, de 24 para 25, lembrando o palestino que nasceu em Belém. Agora é o segundo advento do Natal. E nesse segundo advento volta João o Batista. João o Batista, que aqui no evangelista e pelo evangelista João é chamado de testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Esta missão luminosa, iluminante de João o Batista, surgiu num contexto de apagamento, de trevas, de escuridão, quando enviados do templo de Jerusalém, sacerdotes e levitas se dirigiram ao homem das multidões, ao homem de Qumran, ao homem dos essênios, ao homem que batizava com água, para investigá-lo, para interrogá-lo, constrangê-lo e humilhá-lo. Mais tarde são reconhecidos como fariseus pelo evangelista João. E eles perguntam, eles interrogam o profeta se ele era Elias, ou se ele era um profeta, ou até mesmo se ele era o próprio Messias. Nesse contexto é que João diz que ele era a luz para iluminar o despertamento da fé. Corta esse pedacinho aqui. Nesse contexto é que o evangelista escreve dizendo que João é o testemunho da luz. Ele não era a luz, era testemunho da luz, ocupando um lugar maravilhoso, uma missão de destaque como testemunha e não como luz. Como testemunha, ele aponta para a luz que deixa rastros como um cometa pelo Velho Testamento, e por esse intervalo entre Velho e Novo Testamento, na direção de Jesus, que virá, este sim, como Messias, libertador, salvador, que batizará com o Espírito, com a Ruá, com o novo sopro da criação e da humanidade, que haveria de levantar as massas doentes, ao povo em trevas, ao povo massacrado, ao povo acuado no deserto. Ali, João o Batista é testemunha. E testemunha não cria os fatos. Testemunha não inventa origens. Testemunha não esquadrinha e não projeta destinos, objetivos e missões. Testemunha apenas encarna a sua missão de testemunhar. E nesta missão, João vem para despertar a fé e dar a resposta que o povo busca no deserto, dar a resposta que o povo ansiosamente precisa encontrar.
e não aqui os representantes da escuridão, acostumados não a ouvir o grito daquele que proclama, que grita pelo deserto, mas aos berros dos animais sacrificados sobre a mesa do holocausto para a prestação de um culto vazio, alienado, de uma religião de costas para a libertação e de costas para o povo. Nessa perspectiva, João é testemunha do novo que aí vem, do reino que aí se pavimenta, do reino que aí chega, que não é o de Herodes, não é o que está por detrás de Herodes, que é o romano, o de César, mas o reino da vida, o reino da plena luminosidade que haverá de brilhar no mais profundo interior, nas mãos, nos pés, nas vidas, curando um povo doente. Como testemunha da luz, que não é ele, esta luz, João se diferencia dos fariseus, se diferencia dos interrogadores, se diferencia do juízo, aquele mesmo que depois, mais tarde, condenou Jesus enquanto ele, nas trevas, na calada da noite, depunha contra si mesmo a não poder fazer o que fez durante a madrugada. Aqueles mesmos que agora o interrogavam, que o queriam testemunha da morte, estes mesmos representavam uma religião escura e escurecedora, que ajudou a agarrar os cabos das marretas para trancafiar o Messias numa cruz e transversá-lo com os cravos de César no Império Romano. Não, João não era testemunha disso. João não era aliado da morte. João não era aliado dos representantes do templo, dos sacerdotes e levitas. João era testemunha. E a testemunha tem muito trabalho para fazer. Diante de um tribunal comum, do direito romano, por exemplo, a testemunha só tem a missão de comparecer calada até que possa falar diante de um juiz. Aqui a testemunha fala. Aqui a testemunha batiza com água, representando a limpeza, a preparação dos caminhos, o endireitamento das veredas, a construção da justiça para o reino justo que chega. Aqui a testemunha mobiliza. Aqui a testemunha se mistura com o povo. Aqui a testemunha põe as mãos sobre os doentes. Aqui a testemunha entra na água para se envolver com a beleza e a bênção da natureza. Como testemunha, João trabalha, se dedica, enfrenta o tribunal dos algozes de uma religião mortalha, de uma religião mal cheirosa, de uma religião de costas para aquilo que a fez nascer, o êxodo, a libertação. Entre as trevas de tanta brutalidade como era o esmagamento do Império Romano nesta região e em todo o mundo, entre as trevas de uma religião, do sacrifício de animais e da obrigatoriedade das pessoas cegamente obedecerem leis sem conhecer o seu sentido. Uma religião que expulsava, que excluía, que massacrava mulheres, crianças, como
o sionismo israelita da mesma religião faz hoje contra o povo palestino, matando-o para aniquilar a possibilidade do futuro. Aqui João brilha. Aqui João exerce a sua missão de ser testemunha reflexa desta luz do Messias que já chega. Esta luz impressiona. Esta luz quebra marginalidades. Esta luz quebra distâncias. Esta luz arrasta tribunais. Esta luz arrasta interrogadores de má fé, de má intenção e da morte. Mas esta luz aponta para a verdadeira luz. Esta luz é luz enquanto testemunha. Esta luz não é o sol, esta luz é a lua que reflete o brilho do Messias, o verdadeiro sol. Esta luz se diferencia da compreensão de luz para os gregos, que era a força da razão, que tudo pensa, tudo define, tudo conceitua, tudo sistematiza. Esta luz é superior à compreensão da luz do Deus Sol do Império Romano, para ser a luz do reino que chegará na forma frágil de uma criança. É para lá que João aponta como testemunho. Para concluir, nesse segundo domingo do Advento, nós somos convidados, convidadas, motivados, motivados, chamados. Chamemos com isto tudo com o verbo mais forte possível para sermos testemunhas como João. Não sermos luzes como Jesus, mas testemunhas da luz que é Jesus. Somos convidados como luzes, como testemunhas que brilham e aí parecem ser luzes. Sermos aqueles e aquelas que nos misturamos com o povo. Não nos aprisionemos em templos. Os templos são heréticos atualmente. Os templos são fechados atualmente. Os templos são lugar de trevas atualmente. Por mais luminárias que se pendurem sobre as cabeças dos adoradores de Mamon. A nossa missão como testemunhas, espelhada no exemplo de João Batista, é de nos misturarmos com o povo, de nos misturarmos com os doentes do povo, de nos misturarmos com os escravos que estão no meio do povo, de nos misturarmos com aquele que do próprio povo, membros do próprio povo, reivindicam a morte para si mesmo. Como ocorre com indígenas, com caboclos, com quilombolas, com os pobres que pensam que mineradoras lhe dão empregos quando lhe dão a morte e pedem a morte para si, sem sabê-lo. Misturemo-nos com esse povo para sermos testemunhas da luz. Nunca nos esquecendo que esta luz é plena de um amor solidário, de um amor movimento, de um amor proximidade. Nunca nos esqueçamos de que esta luz é plena, absolutamente plena de justiça. Aquela anunciada por João, que veio nivelar os caminhos, nivelar a justiça para todos, para todas. Nivelar por dentro, nivelar as pessoas, nivelar a mobilização das pessoas. Sejamos testemunhas hoje. Ainda vivemos num dos maiores países do mundo, mas também muito grande em injustiças, em desigualdades, em desequilíbrios, em morte para a maioria dos pobres, das pobres desse país, em exclusões. É aqui que temos que ser testemunhas, como João foi no seu tempo, no seu contexto,
Nada pior do que hoje nós vivemos. As mesmas condições, depois de 2000 anos. Somos convidadas a sermos testemunhas da luz. Nesse testemunho desabrocha a fé. Nesse testemunho, a fé é tão combalida de quem desacredita de tudo e de todos, inclusive da própria vida. Nós suscitamos fé nas pessoas. As pessoas que testemunham suscitam fé, fazem desabrochar, fazem nascer, fazem se fortalecer a fé naqueles que já perderam, que a perderam e por isso perderam o encanto da beleza da vida. Não é fácil. Temos que ganhar o deserto. Ali onde parece que ninguém quer nos escutar. Mas precisamos, como João, descobrir a pedagogia, descobrirmos a didática, descobrirmos as técnicas para nos aproximarmos e conseguirmos audiência. Mas é preciso sermos testemunhas da luz. E uma vez testemunhas da luz, plenos da luz que vem do próprio Jesus, que quer caminhar conosco, atuar em nós, nos iluminar. Que a bênção de Jesus, que nos traz a graça da luz, que o amor de Deus, que é Pai, que é Mãe, que a comunhão, a força da vida, da nova vida, do novo sopro, da nova ruá, do Espírito Santo, criando comunhão, mobilização, unidade e junção entre aqueles e aquelas que sofrem, sejam contigo, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.